Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 21, 15 ao 17. Estava aqui chamando os nomes dos visitantes e lembrando dos irmãos que me justificaram as suas ausências, né? Nós temos, hoje está faltando, acho que 3 famílias que justificaram. Acho que as outras não me disseram nada, né? Mas está faltando 3 famílias hoje que justificaram as suas ausências. E por isso a igreja hoje está um pouco vazia. Temos alguns irmãos que faltaram, não sei porquê. Deve estar com a mesma tosse seca que eu estou. E muita gente enferma, né? Em contrapartida, a gente vê algumas irmãs aqui do pós-cirúrgico e outras enfermas na igreja. É interessante isso, né? Esse contraste. Enquanto alguns estão buscando do jeito que estão, outros não estão buscando, né? O Senhor com saúde, né? Tem muita gente saudável aí que não vem simplesmente porque está com preguiça mesmo, infelizmente. Mas nós não estamos aqui para julgar essa causa, né, meus irmãos? Aí é particular, aí é intimidade com Deus, o Espírito Santo, tempo que vai falando e vai modelando a nossa vida e o nosso caráter. Tá? Tem muita gente também que falta o culto do dia do pastor porque acha um culto chato, né? O pastor não era para ser lembrado para alguns. Aqui lá a gente recebe umas críticas lá no Instagram. Sempre aqui esse negócio de essas besteiras de culto de pastor, culto de mulher de pastor, das crianças, né? Natal. Tem um pessoal aí que vive nas redes sociais só levantando, fazendo estas críticas. Mas hoje nós vamos aprender, irmãos, por que nós comemoramos o dia do pastor? Celebramos a Jesus, né? Pelo dia do pastor. Certo? E vamos ver que é um procedimento bíblico e um dever espiritual do cristão. Então, se você cumpre todos os deveres espirituais, mas você não cumpre este aqui, você está em falta no cumprimento dos deveres espirituais, biblicamente falando. E a gente vai ver aqui um pouquinho, né, sobre isso hoje na exposição da palavra de Deus. Tá bom? Tem muita gente que é crente, mas só gosta de participar das coisas boas. Festas, comemorações onde vai ter muito presente, né? Muita comida. Tem muito crente que só participa desses cultos, né? Eu fico pensando assim, meu Deus, e os outros, né? Fazem parte, não fazem parte também da festa, né? Então, da nossa adoração ao nosso Deus, o respeito, a consideração, a gente tem que refletir um pouco sobre isso. João 21, 15 ao 17, irmãos. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, olhe para ali e diga amém também. Pronto. Muita gente está olhando para ali, né? Para a projeção. São os nativos virtuais. Tem que estar ali para a gente ver, visualizar. E graças a Deus pela tecnologia, meus irmãos. Diz assim o texto bíblico, queridos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pela terceira vez, e Pedro entristeceu-se, e por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas.
O pastor e sua missão. Irmãos, hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre essa temática. Mas antes vamos orar, pedir a Deus que Ele nos abençoe através da meditação na sua palavra. Pai Santo, obrigado, Senhor, por nos permitir ouvir a Tua voz através desse texto bíblico. Obrigado, Senhor Deus, por nós termos esse privilégio de ter a Tua palavra ao nosso livre acesso e podermos também, Senhor Deus, aprender com a mesma, com esse manual que nos instrui, que nos ensina. Nós te agradecemos. Hoje, Senhor, nós vamos falar de um tema diferente. Falamos e meditamos uma vez por ano. E esse tema também é pertinente, também é relevante para a igreja. E nós pedimos que o Senhor possa mostrar a nós aqui, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer revelar. Não somente o recado que o Senhor quer transmitir. É a nossa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, é bem verdade que nós estamos inseridos em um sistema onde não mais se ensina a preservação histórica das coisas. Eu fico, não sei se aqui tem algum professor de história, né? Mas as professoras que tem aqui, com certeza em algum momento, elas têm que lecionar nas escolas essa disciplina de história. E pasmem vocês, irmãs e irmãos, eu já tive contato com muitos professores aqui da cidade e eles dizem assim: pastor, os meninos de hoje não estão mais interessados em querer saber quem descobriu o Brasil. É mesmo, é o que a gente escuta. Se nós sairmos aqui, irmãos, perguntando, fazendo perguntas simples da história antiga que nós estudamos lá na classe, na minha época do grupo, lá no grupo, os alunos não, a maioria dos mais novos não vão responder, não vão saber responder. Porque não é mais interessante falar de história, principalmente conservação de história. Porque hoje o mundo está sendo modelado de outra forma, de outra maneira. Hoje o importante é ser feliz e dane-se a quem construiu a história. É viver o hoje, satisfazer o prazer momentâneo, o aqui e agora. Aí são esses tipos de coisas que estão exercendo influência no nosso meio. E a gente sabe, eu falo muito aqui para os irmãos, que o que mais nós alimentamos é o que nós seremos. Não tem para onde correr. Né? Não tem para onde correr. Eu estava conversando outro dia sobre alimentação com a Sara, e eu disse: minha filha, olha, nosso corpo humano, ele foi feito para ser tratado de uma forma. Se nós tratamos ele, cuidamos dele de uma forma diferente, a gente vai desenvolver algumas enfermidades muito precocemente. Tem muita gente hoje, tem muito menino hoje com seus 17, 18 anos, que eles já são pré-diabéticos. Por quê? Porque passaram a vida deles toda, né? Tomando refrigerante, comendo muito açúcar, chupando muito pirulito, né? Mascando muito chiclete. São alimentos que, com o tempo, vai desenvolver uma enfermidade, uma doença. Certo? Essa é a consequência natural dos nossos... como é que eu digo aqui? A consequência natural dos nossos maus hábitos, meus irmãos. A tendência é uma hora ou outra vai expelir em algum lugar. E com relação à saúde, são as enfermidades, né? Porque nós repetimos isso e vamos ser isso se a gente continuar fazendo, reproduzindo, né, dessa forma. Mas papai e mamãe sempre diziam assim para nós e falam até hoje, né, irmãos? Meu filho, se alimente bem. Esse negócio de estar comendo só calabresa, só
tapioca, só Nescauzinho, Coca-Cola, não vai dar certo. Quem nunca recebeu um conselho desse de um pai e de uma mãe? Né? Meu filho, coma um pão de milho, né? Um cuscuz, como a gente chama aqui, com ovo. E a gente sabe, irmãos, que se a gente comer um pão de milho com ovo de manhãzinha, você não precisa nem almoçar, porque é tão forte, né? Não sei se os irmãos já tiveram essa sensação que eu tenho quando eu tenho o privilégio de merendar cedinho um cuscuz com ovo. Você passa a de manhã toda fazendo os seus afazeres e não sente fome. Parece que o pão de milho ele nos deixa mais forte, né? E os pais da gente estão sempre aconselhando, olha, não coma isso, não faça aquilo. Mas a gente, pela nossa desobediência, a gente acaba deixando de preservar esses bons costumes, meus irmãos. Parece que hoje, para alguns filhos, os pais são caretas e ultrapassados, pré-histórico. Eu já ouvi um filho falar na cara do pai, isso é muito ultrapassado, muito pré-histórico. Acorda, mãe. Acorda, pai. Vida real. Se atualiza, mano. Tem agora uns filhos chamando os pais de mano, mana. Na minha época, não era assim, né? Os irmãos não gostam que eu fale esse termo, na minha época, né? Mas teve um tempo que não foi assim, não era assim e funcionou. Funcionou. Mas nós estamos vivendo numa geração, claro, moderna, e tudo que é moderno não se atualiza, irmãos. Pode até se atualizar, mas é superficial. Ou seja, tudo que é moderno não tem base histórica, é isso que eu estou falando para os irmãos. Tudo que se atualiza rápido é muito superficial. Porque é rápido. Tudo acelerado demais tem uma probabilidade de ser superficial, de ser momentâneo. Certo? E nós estamos vivendo inseridos nesse ambiente aí. Outro dia eu estava aqui batendo na lataria do meu carro, e aí depois eu bati na lataria do carro do pastor Isaías. Aí eu estava comparando assim, só eu escutando, batia um som diferente no meu e do carro do pastor Isaías. Eu fiquei pensando, a lataria do carro nacional, do Fiat, é mais forte do que a lataria do meu Peugeot. O carro todo mundo quer, é mais forte, mais resistente, porque o meu carro é importado. Aí lá eles já estão a anos-luz de nós. Eles estão fazendo só um milímetrozinho de ferro só. Aí os irmãos, ali o meu capô da frente, os irmãos vão ver aqui a lataria, os para-choques, tudo amassado, porque o irmão senta, aí acha que é resistente, mas não é superficial, é frágil. Antigamente existia o Corcel 2, que eu nunca vi uma lataria tão resistente como aquela. Corcel 1. Você podia sentar e pular em cima que não amassava a lataria. Era um material forte e resistente. Aí a gente volta lá atrás, a gente vai ver que os automóveis também, eles sofreram essa alteração tecnológica e parece que eles estão sendo projetados para durarem menos também, superficial demais. O Romário tem um Renault Clio que de ano é bem novinho, né, Romário? 2007. Mas se a gente, outro dia eu estava conversando sobre carro, e também sobre o meu Peugeot, hoje os carros não duram muitos anos. 10 anos de uso, tem que trocar, porque são muito vulneráveis, superficiais. A maioria das peças hoje dos carros são de borracha. Antigamente era de ferro. Quem possui uma D20 aqui, o pai do André, não se acaba nunca, é tudo de ferro. Até as peças do motor é de ferro, hoje é tudo descartável. Então, estamos vivendo nesse tempo da vulnerabilidade, das coisas descartáveis e das coisas frágeis, meus irmãos. Mas quando nós falamos de conservação de bons costumes, bons conselhos, de Bíblia Sagrada, de coisas que estão escritas na Bíblia, não se atualizam e não se modernizam, continua sendo a mesma coisa. Então pode passar eras e eras, tempos e tempos, geração e geração, a Bíblia continua sendo a mesma palavra de Deus e contendo as mesmas instruções
para nós hoje. O grande problema das igrejas hoje é porque estão entrando nessa onda aí da atualização moderna, e aí eu creio que estão modernizando demais e está ficando muito superficial. Aí hoje o reflexo disso, a gente vê na questão da maturidade dos nossos irmãos. Os irmãos não têm mais conhecimento bíblico, não têm mais vida de oração, e vão vivendo e projetando o que a mídia está dizendo, certo? Então nós precisamos rever esses conceitos. Estamos banalizando as coisas que fizeram história na nossa vida, tornando insignificantes e relevantes as figuras importantes da nossa história, do cristianismo bíblico. Estamos valorizando mais os influencers dessa geração do que quem construiu uma história para nós através de suas lutas e de suas conquistas, meus irmãos. Aí por isso que eu volto àquela fala que eu disse para os irmãos do início. Para alguns crentes hoje, culto em comemoração ou celebração a Jesus pela vida do pastor é monótono, não faz sentido para alguns crentes. Por quê? Porque eles não acham que essas pessoas devem serem lembradas. Devem ser lembradas. E, irmãos, hoje nós estamos aqui como igreja porque um dia Jesus levantou pastores para a nossa geração. Se não fossem os pastores, os guias, que a Bíblia menciona, talvez nós não estaríamos como nós estamos hoje. Esse cuidado foi de Jesus para com a igreja. Foi ele que instituiu a vida do pastor. Foi ele que chamou e foi ele que vocacionou o pastor para essa obra, que é dele. Aí o pastor, a partir de então, ele tem uma missão. O pastor que ele é vocacionado mesmo, ele sabe que ele tem uma missão. E a missão do pastor, meus irmãos, é cuidar do rebanho. É essa, a função do pastor é cuidar do rebanho. Daqui a pouco a gente vai meditar sobre de quem é esse rebanho. Cuidar do rebanho. É uma figura que deve ser lembrada por nós, pela igreja. É papel da igreja lembrar de quem construiu a nossa história. Hoje, eu e você, nós somos crentes porque alguém pagou o preço lá atrás para você estar aqui, e eu também. Alguém foi perseguido, alguém foi açoitado, alguém chorou, alguém orou, alguém se dedicou, alguém estudou para preservar tudo isso aqui. Aí nós devemos, no dia do pastor, lembrar da sua missão. Todos nós temos uma missão, não temos, irmãos? Na vida, todos nós aqui temos uma missão. Quem tem filho pequeno sabe que a missão é educar os seus filhos bem, no Senhor. Quem é casado, é pai de família, sabe que a sua missão, enquanto pai de família, é sustentar a sua casa, os seus. E quem é cristão sabe que a sua missão é preservar intacto o Evangelho de Jesus na igreja. Então, todos nós estamos inclusos, inseridos nesse contexto, quando nós falamos da nossa responsabilidade com a obra de Cristo, meus irmãos. Mas por que nós estamos ouvindo mais os influencers do que os pastores nos dias contemporâneos, meus irmãos? Por quê? Duas coisas. Primeiro, já falei aqui, nós estamos sendo mais influenciados pelos influencers. Essa é a grande verdade. Então, é muito mais fácil, hoje, nós pegarmos a inteligência artificial, que chamamos de IA, né, que hoje está bombando aí, e dizer assim, ou então o chat GPT, o quê? GPD, PT, GPT, aí você vai lá e coloca lá. A minha mãe, ela está muito nervosa comigo, o que fazer? Aí sai lá um texto bem grandão assim. Aí, às vezes, o aconselhamento que tem lá não é o aconselhamento bíblico, não. Assim, ó, deixa tua mãe para lá.
e vá ser feliz. Ignora. Às vezes o conselho não é bom. Não é bom. Tem conselhos bons, tem coisas boas que a gente fala lá nesse chat, no IA também, que aparece lá um conselho bom, a gente pega até uma referência, né? Mas nem sempre é assim. Aí você vai lá, quem tem Alexa diz assim, Alexa, melhor influência para aconselhamento com quem está vivendo em crise emocional. Aí aparece lá uma lista de influências. Mas a gente não fala assim, Alexa, me recomenda um bom pastor que me traga um bom aconselhamento bíblico para o meu problema emocional. Não. Então, é um problema seríssimo, irmãos, que nós estamos enfrentando. Principalmente os mais jovens. Aí o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo aconselhados pelos professores lá na sala de aula, pelos influencers nas redes sociais, certo? E estamos descartando os bons conselhos. Eu lembro, irmãos, que antigamente tudo que a gente passava, qualquer problema que o crente tinha, ele corria para a casa do pastor para pedir um conselho. Hoje eu estava conversando com o pastor Isaías, que nós estamos correndo atrás de recompor a casa de Deus nesse sentido, porque quando a gente vai ver, a pessoa já foi aconselhada por outros meios, influenciada por outros grupos, que nem religiosos são, que nem bíblicos são, aí está lá todo quebrado, aí a gente tem que correr atrás. Agora o pastor tem um desafio maior, ele tem que correr atrás, tem que estar à frente da tecnologia para poder alcançar os nossos jovens hoje, adultos também, antes das redes e dos influencers. Porque se os influencers chegar primeiro, aí pronto, irmãos. Aí o desafio triplica, dobra ou triplica. Então, o trabalho do pastor, a missão do pastor nos dias contemporâneos hoje é muito desafiador. É muito desafiador. Porque nós estamos confiando demais na tecnologia, nos influencers que estão podres de rico aí, né, por causa de mim e de você também, que damos audiência para eles, certo? E nós estamos deixando Jesus de lado por conta dessas influências que nós estamos sofrendo aí. Tá? Então, queridos, a Bíblia ela diz assim, ó, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Eu acho interessante que o autor aqui ele está dizendo, ele está aconselhando aqui aos irmãos, à igreja, exortando sobre deveres espirituais. Aí, um dos deveres espirituais, e nós também não deixamos, a igreja não deixa de ser espiritual, nós pregamos domingo passado sobre isso também, e um dos deveres de nós, como seres espirituais, que recebemos a mensagem do Espírito Santo, é lembrar dos vossos guias, ou dos nossos guias e dos nossos pastores. Está lá, diz assim, ó, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Bom, só até aqui. Imitai a fé que tiveram, né? Mas ele diz assim no começo, ó, lembrai-vos. O que é lembrar, irmãos? É esquecei-vos? Não. Lembrai-vos é lembrar mesmo. É comemorar mesmo, é celebrar Jesus. Jesus falou lá na ceia o seguinte, façam isso em memória de mim. Ele recomendou que nós também, como cristãos, devemos lembrar dele em nossa memória. E aqui o escritor aos Hebreus está dizendo a mesma coisa, lembrai-vos dos vossos guias. Na versão revista corrigida vai dizer, lembrai-vos dos nossos pastores. E na versão, eu li de manhã aqui, a NAA vai dizer assim, lembrai-vos dos vossos líderes. Ou seja, são pessoas que ensinaram a palavra de Deus. Aí o texto completo dizendo,
completa dizendo assim: os quais vos pregaram a palavra de Deus e consideraram atentamente o fim o fim da sua vida. E ele pede para a gente imitar a fé que eles tiveram. Então, é uma recomendação para a igreja. Nós precisamos lembrar dos nossos guias. Por isso que eu digo que é bíblico, meus irmãos. Isso aqui não é um culto de idólatra, como as pessoas falam, não. Nós estamos seguindo um dever espiritual, uma recomendação bíblica. E o escritor está dizendo: lembrai-vos desses homens. E aqui na carta dos Hebreus, aos Hebreus, nós temos várias recomendações espirituais. E uma delas é lembrar dessas pessoas que fazem história, que fizeram e que construíram a história. Então, existe uma recomendação bíblica. E essa recomendação, irmãos, é para não esquecermos dos nossos guias e dos nossos líderes que zelam pela nossa alma, que cuida. Lembrai-vos, né? Nos remete à história e nós precisamos reconstruir ela e valorizar, tá bom? Lá em Hebreus capítulo 13, 17 vai dizer assim, tá aí pertinho, né? Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Velar o mesmo que cuidar, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. O texto aos Hebreus diz que nós devemos não só lembrar, mas também obedecer. Certo? Também obedecer. Porque eles velam pela vossa alma. Eu vi o vídeo aqui, eu estava pensando, de fato o pastor pensa em tudo isso que está passando aí no vídeo. Aquela mocinha falando, né? Pensa em tudo isso mesmo. Acho que a cabeça do pastor é uma cabeça que não para de rodar, não para de trabalhar. Ele está sempre pensando no rebanho, ele está sempre pensando na igreja, ele está sempre pensando nos projetos, ele está sempre calculando alguma coisa, né? Tem um pessoal aí no Instagram que faz uns memes legais. Eu vi outro dia um meme de um pastor lá, todo mundo comendo pizza, lá se divertindo. Aí a voz dizia assim: nosso pastor comemorando um dia festivo com os irmãos na pizzaria. Ele, sério, voando em outro planeta, assim, né? Ou seja, o pastor estava pensando já num projeto futuro. Então, a missão do pastor é essa, né? Ele faz isso. Então, irmãos, a gente precisa obedecer esses homens, porque eles estão sempre preocupados com as almas. E tem aqui uma grande obrigação, né? A Bíblia diz também que ele vai prestar conta pelas almas. Aí você imagina o tamanho da responsabilidade. Você que não é pastor, fica tranquilo, você não vai prestar conta de nada, mas o pastor vai. Aí é injusto que a igreja não lembre do pastor. Tem que lembrar do pastor. Eu sempre que vejo aqui alguns irmãos com essa ideia de que pastor é uma figura qualquer, não sei o quê, e papapá. Esses negócios que crente crítico, né, demais, anda dizendo por aí, eu já me preocupo, eu já digo, não é bem assim. Respeite, considere. Por quê? Porque é bíblico. Porque é bíblico. Não se trata um pastor como se trata um qualquer por aí. Mas o modernismo hoje não. Hoje está ensinando tudo o contrário. Tudo o contrário. Sabe? Outro dia, eu peguei uma carona com... Claro que para nós, né, pastor Isaías, a gente não exige essas coisas. Mas eu vi outro dia um pastor pegando uma carona, e estava eu e mais 2 pastores, e um irmão com uma menina, a filha dele. Se eu vou dar uma carona para um grupo de pastores, eu peço logo a Sarinha, ou a minha esposa, se ela puder, né? Dá para você ceder o banco da frente para o pastor? Eu tenho isso comigo. Para mim isso é honra. Para mim isso é preservação.
de bons costumes. Mas hoje não. Aí eu vi a menina lá, o pai dela até pediu, não, sai daqui não, meu lugar é aqui. Aí o bichinho ficou com vergonha, até cutuquei ele assim, para, senão vai se complicar, deixa a bichinha aí. Mas nós, o que é que nós vemos? Que essa geração de hoje não respeita mais ninguém, e nem os pastores, muito menos. A Bíblia diz, lembre-se deles e obedeçam, porque eles têm bons conselhos para dar para vocês. Então, nós estamos fazendo tudo ao contrário, né? A gente vai buscar no influência o bom conselho. E nós estamos vivendo nesse cenário. É um problema, tá, irmãos? Problema sério que a gente precisa resolver. Spurgeon disse assim, ó, não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. Não deixe aquilo que é urgente, que é isso, é o tempo contemporâneo acelerado que nós estamos vivendo, esse sistema, né, que nós estamos sendo influenciados, que menospreza, às vezes, pessoas importantes que fazem parte da história. Não deixe esse tempo, não deixe isso que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. O que é mais importante para a vida de um crente, irmãos? Obedecer em primeiro lugar a Jesus. Isso é mais importante. Os guias, eles são vocacionados por Jesus. Então, o que os guias, os pastores e os líderes fazem na igreja é apenas transmitir a mensagem de Jesus, reproduzir isso. E a missão deles é conservar essa mensagem por décadas, por anos. E é o que os pastores fazem hoje. Essa é a missão dos pastores. Certo? Então, nós não podemos desconstruir a história. Nós precisamos valorizar quem as construiu e quem continua construindo, com responsabilidade, honestidade, integridade. O pastor tem uma grande missão em suas mãos, que é de manter preservado na vida dos seus pastoreados a essência do Evangelho. Essa é a nossa grande e honrosa missão. O Pedro leu aqui, e esse trabalho no Senhor não é vão. Então a missão do pastor é essa. E todo bom pastor, quando eu falo bom pastor, é um pastor sério, um pastor que vive o Evangelho. Ele entende essa missão e ele faz com esmero, ele faz com todo zelo, com todo cuidado. Às vezes pisando em ovos, como nós falamos. Ele entende, ele compreende a missão dele. E ele executa. Só que às vezes, irmãos, quando a gente observa o feedback, como nós falamos aqui, inventaram esse nome para a gente falar, né, que é a lei do retorno para nós, da igreja, aí não vem o reconhecimento. Parece que, não que a gente dependa do reconhecimento, mas parece que nós não estamos lembrando, ou relembrando, como o texto recomenda aqui a nós, destes homens, que foram exemplos, como diz aqui, e que a Bíblia diz, a fé destes imitai. A irmã Bruna falou aqui, sobre exemplo. Então, a gente precisa, como igreja, irmãos, dar ouvidos um pouco a essas coisas também que são importantes na igreja. A gente sabe que Jesus é o nosso supremo pastor. Nós dedicamos a ele a nossa vida. A nossa vida. Então, o pastor sabe disso. Que ele vem para o ministério e ele vai se doar totalmente para isso. Ele abandona a sua vida que ele teve lá atrás. Falei de manhã aqui com os irmãos que eu conheço muitos pastores amigos meus que tinham bons empregos, concursados, eram gerentes de bancos, mas eles simplesmente abandonaram o seu ofício para assumir o ministério, porque eles receberam do Senhor essa missão. Eles compreenderam que o Senhor tinha vocacionado eles para aquela obra, para aquela missão em específico. Então, todo pastor sabe, e eu achei até interessante a ideia aqui da minha esposa com a irmã França, que elas colocaram embaixo do meu nome ali, ou abaixo da minha foto, o nome servo. Eu achei muito legal, porque essas outras coisas aqui, eu sou em partes. Porque enquanto eu estiver no processo de santificação, eu posso falhar como qualquer um ser humano comum.
Mas aquela palavra servo ali, né, pastor Isaías, é a palavra que mais se encaixa com a vida do pastor. Por quê, irmãos? Porque quando Jesus chama Pedro aqui no texto, ele diz o seguinte, ó, Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz, eu amo, Senhor. Ele diz, cuida das minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte, que as ovelhas é dele, mas que alguém precisa cuidar das ovelhas. Existia uma preocupação de Jesus. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele fez discípulos. Ele começou a construir a igreja. Só que Jesus morreu e foi para o céu. E vocês acham que Deus ia deixar essa obra sem ninguém para cuidar? Aí, Jesus aqui já está instruindo a Pedro, mostrando para Pedro que alguém precisava cuidar do rebanho. É a preocupação de Jesus, meus irmãos. Então, por isso que ele é servo. Servo é escravo. Servo é quem trabalha. E sabe para quem nós trabalhamos, pastor Isaías? Para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que missão, que responsabilidade o pastor tem? Sabe por quê? Quem vai cobrar de nós é o próprio Senhor, quando voltar como um justo juiz. Aí você, como ovelha, se você faz as coisas erradas, se você banaliza as coisas, você está tranquilo, tá certo? Talvez você nem seja crente se você vive em pecado, mas você está no meio das ovelhas. A Bíblia fala sobre isso também. Você está tranquilo, e tem muita gente que vai para o inferno tranquilo. Mas só que o pastor não. Ele vai prestar conta pela sua alma, por aquela vida. Certo? Então, a gente deve se preocupar, irmãos, e também valorizar a estas pessoas que Deus, ao longo da história, está chamando para o ministério, para cuidar das suas ovelhas. As ovelhas são as ovelhas de Jesus. Tá? Então, nós vamos aqui, brevemente, irmãos, fazer uma pequena exposição do texto, que já está claro o texto, e o texto diz, no texto que nós lemos aí de João 21, no contexto, eu não vou ler aqui o contexto, mas o contexto fala que os discípulos, depois que Jesus morreu, e apareceu, se eu não me engano, 2 vezes, né? Essa foi a 3ª vez que Jesus aparece para o discípulo, parece que eles já estavam acomodados, eles já tinham voltado para o seu ofício de origem, seus ofícios de origem. Eles estavam pescando, no contexto. Voltaram a pescar. Jesus desapareceu, né? Então agora vamos cada um voltar para o nosso lugar. Parece que eles estavam pescando. O contexto diz que Pedro parece que estava até sem cueca, né? Quando viu Jesus, ele vestiu as vestimentas, porque ele entendeu que o mestre estava ali, ele estava pescando. E o texto fala também que o Senhor mandou jogar a rede, acho que para o lado direito do barco, e aí eles puxaram a rede para fora, muitos peixes graúdos, as redes não se romperam. O que significa, o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Aqui os discípulos já tinham retornado os seus trabalhos de rotina, estavam pescando. Aí Jesus aparece para eles. Aí é onde ele tem esse contato com Pedro aqui. Aí no texto que nós lemos, como base, nós conseguimos perceber que Jesus está interrogando Pedro acerca da sua missão. É a mensagem principal do texto. Havia uma preocupação da parte de Jesus pelo seu rebanho. Quando Jesus interroga Pedro, ele faz questão de tornar claro esta missão que Pedro teria. Ele repete 3 vezes: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, quando o assunto principal aqui de Jesus interrogando Pedro é esse aqui, né? É chamar a atenção de Pedro pelo amor dele por Cristo e, ao mesmo tempo, a preocupação que Jesus tinha de que alguém cuidasse das suas ovelhas que foram até ele. Então, é nesse sentido que Pedro está
sendo interrogado por Jesus aqui. Então, o que Jesus está estabelecendo aqui com Pedro, irmãos, na narrativa que nós lemos, é também um pacto de amor, como eu falei para vocês. Ele faz menção antes de cada pergunta, se Pedro o amava de verdade. Às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, irmãos, de você ser interrogado assim por alguém. Eu já fui pela minha mãe. Jovem, eu bebi pouco, porque eu nunca tive organismo para bebidas, né? Até hoje, quando eu vou aqui no mar, no barco, eu me embriago logo e fico logo, né, enjoado. Nunca mais eu fui porque eu me conheço. Mas teve uma vez que minha mãe, eu tomei um porre, na época, criança, ainda menino velho, de 13, 14 anos, e a minha mãe disse assim para mim: meu filho, você me ama? Olhe para mim, que a minha mãe era assim, olhe para mim, você me ama de verdade? Eu fiquei chocado com aquela pergunta. Você me ama mesmo? Eu olhei isso para minha mãe, bem embriagado, menino velho, aprendendo a beber ainda. Por que, mamãe, essa pergunta? Porque se você me ama de verdade, pare com isso. Não é vida para você. Aí eu dei aquele clique, um choque de realidade. Quando eu acordei no outro dia, eu só lembrava dessas palavras da mamãe. Das outras coisas eu não lembrava mais, não. Mas eu lembrei dessas palavras da mamãe. Aí e lembrei que eu não podia mais decepcioná-la. Eu parei de beber daquele dia em diante. Nunca mais eu consumi bebida alcoólica. Porque aquilo foi um choque de realidade para mim. Eu fico imaginando Jesus, tu me ama, Pedro? Tu me amas de verdade? E Pedro, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor, pois cuido das minhas ovelhas. Foi um pedido que Jesus fez. E deu essa missão a Pedro. Irmãos, na primeira visita que Pedro foi interrogado por Jesus, no primeiro momento, os irmãos sabem que ele foi interrogado por Jesus. Jesus disse: antes que o galo cante, você vai me negar. Jesus fez as mesmas perguntas. Aí os estudiosos dizem que aquele amor de Pedro era o amor filos, naquele primeiro momento, que era só um amor de admiração, que a gente tem de um para com o outro. Às vezes um afeto familiar, né? E aí nesse segundo encontro de Jesus com Pedro, aí Jesus está interrogando Pedro para que Pedro aprenda a exercitar o amor ágapo, ou agapau, como é escrito no grego. O amor ágape, que é aquele amor incondicional. Então Jesus ele faz questão de repetir as perguntas que ele fez no primeiro momento. Que no primeiro momento, às vezes, nós agimos como Pedro. Nós falamos, sim, Senhor, nós te amamos. Mas na primeira oportunidade que nós temos, o que é que a gente faz? A gente nega o Senhor 3 vezes. Só que nesse momento, Pedro, na última pergunta, ele disse: tu sabes, Senhor, que agora esse amor é o ágape. Tu sabes que eu te amo, que eu sou capaz de cuidar das ovelhas, de dar minha vida por elas também. Porque Pedro amou a Jesus a tal ponto que ele também entendeu que ser um bom pastor era se sacrificar pelas ovelhas como Jesus se sacrificou. Aí você pergunta assim: pastor, como é que a gente prova isso na Bíblia? A história conta, irmãos, que Pedro, ele foi crucificado. Depois que ele recebe essa missão, aí os irmãos sabem ali do movimento da igreja de Atos dos Apóstolos, né? Que Pedro prega e 3.000 são batizados. E aí Pedro começa a cuidar dos crentes que estavam chegando na comunidade. Foi assim que começou lá o início da igreja. Ele começa a exercer esse cuidado. Só que depois a igreja foi perseguida, em Atos 7 e diante, ali com Estevão. E aí Pedro também foi perseguido. Nos anos 64, se eu não me engano, a 67, na época do imperador Nero, Pedro foi condenado à morte
por crucificação. E, pasmem os irmãos, o amor de Pedro, no momento da sua crucificação, foi diferenciado a tal ponto que ele disse para o imperador e para os guardas naquela época: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima. Pedro morreu entendendo a sua missão, que às vezes a missão do pastor ela é sacrificial. Ele está disposto mesmo, por amor a Cristo Jesus, a dar sua própria vida por esta causa, que é tão sublime e que é tão maravilhosa. Todo pastor vocacionado entende esta missão, sabe que a sua função é essa, e ele vai fazer por prazer e privilégio de ter sido alcançado por Jesus, de ter sido chamado e vocacionado por ele mesmo para essa obra tão excelente. E as perguntas que Jesus faz para cada pastor, todos os dias, é se nós o amamos de verdade. Se nós o amamos de verdade, Jesus está dizendo: continua perseverando, cuidando e apacentando das minhas ovelhas. É a missão do pastor, meus queridos e amados irmãos. Cuidar das ovelhas de Jesus, que é um ato de amor incondicional, como aconteceu com Pedro, certo? Por Cristo Jesus. Então, era isto que Jesus estava mostrando ali para Pedro, tá bom? E logo após Jesus subir ao céu, Pedro assume o seu papel de pastorear a igreja de Cristo, e o ministério pastoral foi fundado ali pelo próprio Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, hoje tem igrejas no nosso meio que não professam esse credo, ou seja, não acredita que deva existir líderes, pastores para cuidar da igreja. Tem algumas igrejas que não aceitam esse ministério, certo? Quem conduz a igreja são os próprios irmãos, sem liderança nenhuma, tá? Eu não vejo isso como bíblico, meus irmãos. Talvez a interpretação esteja equivocada. O que a Bíblia ensina e o que Jesus nos mostra aqui, quando nós, como nós vemos aqui na narrativa de João, falando sobre a escolha de Pedro para essa missão, é totalmente diferente. Então a Bíblia ensina, instrui, Jesus mostra claramente que ele instituiu os pastores para cuidar do rebanho, certo? E eu queria aplicar alguns pontos para nossas vidas, meus irmãos, bem rapidamente sobre esse tema ainda, a missão do pastor. Primeiro, a principal missão de um pastor é cuidar do rebanho de Jesus. Já falei sobre isso aqui. As ovelhas não são nossas. A ovelha não é do pastor. Tem alguns pastores que, às vezes de forma equivocada, eles usam esse termo. Às vezes a gente usa porque já se tornou uma maneira de falar, uma falácia nossa, né? Um jargão. Mas todo pastor sério, ele sabe que as ovelhas que está sobre os seus cuidados, elas são de Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus disse assim para Pedro, toda vez que ele perguntou se Pedro o amava, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Então as ovelhas que nós apacentamos, elas são de Jesus. Qual é a nossa missão como pastor? Cuidar delas, das ovelhas de Jesus. Trabalhar para Jesus, se empenhando nesta função. É a nossa responsabilidade. Tá? Quando a gente quando nós folheamos as nossas Bíblias lá para João 10, irmãos, vamos ler aqui alguns versículos, porque lá em João 10, ele fala sobre Vou só me atualizar aqui.
Em João 10, Jesus se apresenta como sendo o bom pastor. Eu separei alguns versículos aqui. O versículo 11, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, do capítulo 10 de João. O bom pastor dá a vida pelas as ovelhas. Por que as ovelhas são de Jesus? Porque quem deu a vida pelas ovelhas foi Jesus. O pastor não deu a vida por nenhuma ovelha, não. O pastor terreno, ele não deu a vida por nenhuma ovelha. Aí Jesus disse assim: eu dou a vida, eu dou a vida pelas ovelhas. Por isso que ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Aí depois ele diz aqui, ó, no versículo 14, ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Depois do versículo 18, ele diz assim, olha, observe os termos: as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. É dele, as ovelhas. Versículo 18 diz assim: ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandato recebi do Pai. As ovelhas, irmãos, elas é do Senhor, e ele diz: ninguém tira de mim. É por isso que Jesus designou pessoas para cuidar do seu rebanho, porque as ovelhas são dele. E quem dá todo o suporte é ele, usando a vida de cada pastor vocacionado que foi separado para essa obra. Então Jesus é o dono das ovelhas. Ele designou pessoas para cuidarem delas. É da responsabilidade do pastor manter a integridade das ovelhas de Cristo. Então Jesus, quando ele esteve aqui, ele cuidou bem do seu rebanho, ele pastoreou, ele apacentou. Apacentar é a missão principal do pastor. Pastorear não é uma simples posição apenas, mas uma função delegada por Cristo, irmãos. Tem muitas pessoas hoje que entendem o pastorado, né, como uma posição de hierarquia. Tem pastor por aí que nem pisa no chão direito. Parece que os sapatos são de ouro, porque se acham os caras do momento. Não. Aí é quando nós tratamos o pastoreio como uma posição de status, um cargo, né, de status. Não, o pastor, ele é servo e que trabalha para Jesus no cuidado das ovelhas dele. Então, a gente precisa entender isso, tá, meus irmãos? A gente precisa entender isso na prática. O pastor vai prestar conta das ovelhas junto a Cristo. Já li esse texto de Hebreus 13, 17, que diz: obedecei os vossos guias, sede submissos a eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. O pastor, ele tem essa missão, cuidar do rebanho do Senhor. Segunda coisa, meus irmãos, pastorear é uma missão construída de desafios, muitos desafios. Desafio de colocar as ovelhas no caminho. Talvez esse seja um dos maiores desafios pastorais. Porque, irmãos, como tem ovelha que não quer andar no caminho? Não quer andar no caminho. E uma ovelha só andando fora do caminho atrapalha o grupo todo. O grupo todo. Então o pastor, ele tem que estar, ele atua também, é desafiado também, a estar sempre colocando as ovelhas no caminho de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Pastorear é uma missão construída de desafios. Desafio também de levar marradas até quando está alimentando a ovelha. Não é assim? A gente vê muito videozinho aí, né? O pobre do pastor está alimentando as ovelhas e vê uma peste de um carneiro e dá-lhe uma amarrada nas costas, que falta matar o pobre velho. Então, o pastor, irmão, também é desafiado
nessas coisas. Às vezes o pastor está alimentando, o pastor está cuidando, e a ovelha está dando uma rada, está dando uma rada, está dando uma rada, mas ele sabe disso. Ele entende que é um desafio, que ele vai ter que superar, que ele vai ter que encarar das ovelhas. Nem sempre as ovelhas, por mais bem alimentadas que elas são, elas vão deixar de dar marrada. É o instinto da ovelha. E é um desafio para o pastor fazer com que aquela ovelha aprenda a deixar de dar marrada no pobrezinho do pastor. É um desafio também, irmão, para o pastor, ir atrás das ovelhas. Pense no desafio que eu vou, meus irmãos, porque eu entendo a minha missão. Mas eu acredito que nenhum pastor gosta desse momento. Que é aquele momento que a ovelha dispersa por algum motivo, nós às vezes não sabemos a razão, mas você como pastor, você tem que ir lá entender a razão e o motivo. Aí o pastor vai lá e quando chega na casa ou em algum lugar que marcou, aí ele recebe uma pilha de coisas. É por isso, é porque o senhor não presta, é porque o senhor não me ama, é porque o senhor só vai na casa da Marlinda e não vai na minha, é porque o senhor só vai na casa do André, porque é empresário, e não vai na minha, que só tem baião de 2 com ovo. A gente escuta tudo isso aí. Aí o pastor tem que encarar essa missão, entendendo que faz parte dos desafios dele. Aí às vezes os irmãos perguntam assim para nós: pastor, como é que o senhor aguentou, hein? Porque nós entendemos a nossa missão, irmãos, que é um desafio também para nós lidar com essas ovelhas, tá bom? O desafio também de ir atrás das ovelhas que se perdem, já falei sobre isso aqui, né? Isso aqui está baseado na parábola da ovelha perdida de João 15, do 4 ao 7, viu, irmãos? Que ele fala lá da ovelha, Lucas 15, do 4 ao 7, que ele fala das ovelhas, da ovelha perdida, tá? Terceira coisa, para ganharmos tempo aqui, irmãos, pastorear é uma vocação dada por Deus, você precisa saber disso. Pastorear não é... Pastorear desconstrói muito aquele jargão que nós usamos, que filho de peixe, peixinho é, né? Hoje tem muita gente que acha que o filho de pastor tem que ser pastor também. Então, não é bem assim. Pastorear é uma vocação. Não sou eu, como pai, que vou escolher o meu filho e vou trabalhar a vida dele para ele ser um pastor. Não, eu posso dar um suporte, um auxílio, um conselho. Mas quem vai chamar, quem vai vocacionar aquela pessoa para o ministério é Deus. Quem faz a escolha é Ele, quem incomoda é Ele, não somos nós. Então, pastorear é uma vocação. É uma vocação. O texto de Efésios, capítulo 4, 11 e 12, vai dizer assim, sobre o ofício, né? E os ministérios. E o ministério, ele diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, Ele o Senhor, né? E outros para pastores e mestres, com vista no aperfeiçoamento ou aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, quem é que escolhe? O texto está claro, é o Senhor. Está dizendo aqui, Ele mesmo concedeu. É Ele que concede o dom. É Ele que concede a vocação. Não somos nós, não. Por isso que a gente sempre fala aqui para os irmãos que almejam o episcopado. Sempre falo, olha, espere um pouco, veja se é isso mesmo que Deus está te chamando para você ser. Escute a voz de Deus e as confirmações. E as confirmações é o reconhecimento, às vezes, da igreja, da sua vocação. Não é você que pede para estar à frente. Você é projetado naturalmente. Projetado naturalmente, vai acontecendo. Seu testemunho influencia as pessoas, né? E aí a igreja vai vendo que você é vocacionado. Isso é a confirmação que já vem do céu. Tá certo? Não, nós não precisamos nos apresentar para ser vocacionado. Porque Deus é que vai apresentar no momento oportuno. Ele vai revelar no momento oportuno.
as coisas vão acontecendo. Precisa eu estar me apresentando. Ei, eu quero pregar. Ei, eu quero fazer isso. Ei, eu quero... Não, espera que no tempo oportuno vai acontecendo. Vai fluindo. E você vai sendo revelado por Deus. Porque é Ele que concede esse dom para nós. Os vocacionados, tá, meus irmãos? Então, Deus separou seus oficiais conforme os seus dons. Está aí no início do versículo, né? Ele mesmo concedeu os oficiais da igreja e o pastor está incluso nisso. Pastorear, a quarta coisa, é uma missão solitária, tá, irmãos? No sentido figurado, o pastor tem que encarar noites frias e solitárias, velando pelas suas ovelhas, cuidando delas. Se a gente for ver a figura do pastor mesmo, cuidando das ovelhas, do rebanho, na Bíblia relata muitas essas histórias que eles viajavam, às vezes por dias, cuidando das ovelhas nas montanhas, né? E estava ali sempre disponível para as ovelhas, nas noites escuras, num ambiente de solidão, mas ele estava exercendo a sua função de pastorear e cuidar das suas ovelhas. Então, no sentido espiritual, o pastor muitas vezes tem que encarar a solidão, mesmo rodeado de pessoas. Sabia disso? O pastor entende essa missão. Às vezes o pastor, ele tem uma igreja hoje para nós, para mim, só muita alegria, irmãos, pelo carinho que vocês dedicaram aqui, né? Comemorando o dia do pastor. Só alegria, coisa boa, reconhecimento. Isso é um sinal de que nós estamos no caminho, né? E que nós estamos fazendo a coisa certa. Mas nem todos os dias são assim na vida do pastor. Nem todos os dias são assim. Graças a Deus que tem esses momentos. E aqui, irmãos, eu louvo a Deus porque a igreja nos ama. Eu sinto esse amor dos irmãos. Às vezes, não tem a demonstração por causa do perfil característico de cada um, mas a gente a gente sente que os irmãos nos amam. Mas mesmo com todo esse amor do rebanho, o pastor é um servo solitário. Ele pastoreia, às vezes, executa a sua missão na solidão. Quantas e quantas vezes o pastor Isaías não levantou nas madrugadas e chorou diante de Deus, só ele e Deus, para tratar de coisas que ninguém pode tratar. Ninguém pode tratar. Então, foi assim com Jesus no Getsêmani, meus irmãos. Jesus tinha uma missão para executar que os discípulos não podiam executar. Está lá em Mateus 26, 40 ao 43. Aí, nessa missão, Jesus ele saiu de perto dos discípulos, ele foi para um lugar solitário para falar com Deus. Pedir, interceder. Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Os seus amigos estavam todos lá. O nosso Senhor Jesus Cristo, como um bom pastor, estava lá com as suas ovelhas. Só que quando ele chega lá, os discípulos recebem Jesus aplaudindo de pé, não é? Não, eles estavam dormindo. Dormindo. Ou seja, Jesus estava rodeado de pessoas, mas naquela missão em específica, ele pastoreou de forma solitária, sozinho. Mas o bom pastor, ele sabe, irmãos, ele entende que faz parte do seu ministério. Aí quando a gente vê alguns pastores reclamando, eu fico pensando, está reclamando de quê? Está reclamando de quê? Você não sabia não? Que pastorear às vezes é sozinho, é na solidão. Por que está falando em suicídio? Se você sabia que pastorear, muitas vezes você não ia ter a lei do retorno, que nem sempre o feedback vem. Jesus lamentou lá com Jerusalém, ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Nem sempre, irmãos, o pastor, ele vai ser
reconhecido pelo trabalho que ele presta. Nem sempre. Terão momentos na nossa vida que nós vamos ter que encarar sozinho. Tem coisas que a gente não pode falar nem para nossa esposa, nem para nossos filhos. Porque é ética pastoral isso. E aí entra a questão do servo solitário, muitas vezes. E o pastor passa por isso, por diversas vezes, no seu ministério. Então, o ministério do pastor é um ministério solitário. Quinta coisa, o ministério pastoral é um digno e excelente. É digno e excelente. 1 Timóteo 3,1, Paulo diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ou almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então, o trabalho pastoral, ele é digno e excelente. É uma excelente obra, que talvez no campo terreno não seja, né? A figura do pastor hoje, por exemplo, está muito banalizada no âmbito da sociedade, muito banalizada. Mas o Senhor disse que é uma obra excelente. É uma obra muito excelente. E quem almeja essa obra é o episcopado, já sabe que vai entrar, né, para executar um trabalho excelente da parte do Senhor. Eu quero finalizar, irmãos, ainda não concluindo, né, com uma pergunta. Diante de tudo isso, como a igreja deve retribuir este trabalho prestado pelos nossos pastores? Como? Lembrando dele. Não tem coisa melhor para um pastor, né, pastor Isaías? Quando alguma ovelha sua envia uma mensagem para ele dizendo assim: pastor, não sei porquê, mas hoje eu lembrei do Senhor. Aqui é que eu recebo essas mensagens. Pense numa felicidade que eu fico. Às vezes uma palavra pequena, né? Outro dia eu recebi uma mensagem de um jovem aqui da igreja que diz assim, colocou só assim: bom dia, meu pastorzão. Aí eu fiquei feliz demais. Lembrou de mim. E essa lembrança, como eu falei no início, irmãos, é uma recomendação bíblica. Lembrai-vos dos vossos pastores, dos vossos líderes. Quando você estiver orando, lembra dele. Lembra do pastor, lembra dos guias. Está lá em Hebreus 13:7. Sabe como é que a igreja pode retribuir esse trabalho prestado pelos pastores? Obedecendo, né? Os nossos guias, os nossos pastores. Está lá em Hebreus 13:17, que nós já lemos, o Pedro fez questão de falar hoje pela manhã isso. Nós temos também que obedecer, né, pastor? Não é só lembrar. E aí eu estava pensando nessa palavra aqui. E eu achei, Pedro, é isso mesmo. Essa é uma parte muito importante também. Né? Porque obedecer, eu creio que vem primeiro. Você obedece a Deus, você é submisso a Ele, a Jesus, você é submisso a Ele, automaticamente você vai obedecer quem executa o mesmo trabalho aqui na terra. Né? Então, obedeça. Outra coisa, cuide deles. Cuide deles. Se é a igreja, cuida do seu pastor. Cuida dele, né? Aqui, eu não sei se a doutora já foi, mas aqui a ela liga para mim: como é que está a saúde, pastor? Eu estou com uma tosse seca aqui, minha filha, de 15 dias. Aí é só muita oração e muito limão com mel e alho com margarina. Mas esse simples lembrar faz a diferença na vida do pastor. Esse cuidado, né? Faz a diferença, certo? E 1 Timóteo 5,17 diz assim, ó, e 18. Estou terminando, irmãos, que a tosse está chegando. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem com especialidade e os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura diz, aí vai falar da questão do boi que trabalha, né? E no final ele diz: o trabalhador é digno do seu
salário. Recomendação espiritual também para a igreja, irmãos. No dia que não for mais eu, né, a irmã Natália no poema diz, só quando Jesus voltar que eu vou sair daqui, mas nós não sabemos o dia da manhã, né? Mas se um dia houver a necessidade do pastor sair daqui, o outro que vem ficar no meu lugar, que vai ficar no meu lugar, vocês têm que tratar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Cuida dele, certo? Porque é o que diz aqui. Se o pastor ele é um pastor que preside bem, com especialidade, e se fadiga na palavra e no ensino, se cansa mesmo, trabalha com afinco para ensinar, é um pastor dedicado, lembrem-se deles, cuide deles, né? Não haja como algumas pessoas agem por aí, não. Não queira a morte do seu pastor, não, né? Havia crente desejando a morte do pastor. Essa praga devia ter morrido, né? Então, pelo amor de Deus, não faça isso. Cuide do bichinho, certo? E aqui na nossa igreja, graças a Deus, eu tenho sentido esse cuidado. Não fale mal dos seus pastores. É outra coisa que a igreja precisa fazer. Timóteo 5, 19 e 20 diz assim: não aceite denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Certo? Aí depois ele continua falando, se o pastor estiver em pecado, aí sim tem que ser repreendido. Mas se não tiver, tem que ter testemunha. A igreja tem que ter cuidado, que é a recomendação de Paulo para Timóteo. Tem que ter cuidado com esse tipo de denúncia que se faz aos líderes da igreja. Tem que ter 3 testemunhas. Tem que levar a sério, viu? A denúncia tem que ser levada a sério e você não deve falar mal do seu pastor, mas cuidar dele. Eu concluo, meus irmãos, pedindo, né, à igreja que se importe mais com a vida dos pastores, que hoje estão sendo desafiados a pastorear. Há quem diga que nós somos a pior igreja de todos os tempos. Eu sou um pouco mais otimista. Eu acredito que nós somos a igreja da era das oportunidades e talvez por conta da nossa desobediência a gente esteja nesse patamar e estamos sendo classificados como sendo a pior igreja. Mas a gente pode melhorar se nós compreendermos, irmãos, que a nossa missão é sempre preservar o evangelho no nosso meio de nós. E aí o pastor entra como sendo essa peça fundamental que motiva, que mobiliza, que incentiva a igreja a permanecer no evangelho. E nós, como igreja, devemos continuar com o pastor nesta missão. E zelar por ela e preservar. A nossa missão é ganhar almas para Jesus e cuidar das ovelhas. Cumprindo o ID lá de Mateus 28. Ele disse, vão por todo mundo, preguem, batizem e ensinem. Aí você tem que estar com o seu pastor nessa missão também. A igreja precisa dar esse retorno. Estamos juntos nesta mesma obra, que é excelente e que é muito preciosa. Cuidemos dos nossos pastores, meus irmãos, dos líderes da nossa igreja, porque eles, sim, já compreenderam a sua missão, mas muitas vezes ele não é reconhecido e nem lembrado pela maioria do seu rebanho. Então, a partir de hoje, que esta igreja, a Igreja Batista aqui em Itarema, possa rever isso. Ore por eles, ore por seus pastores, para que eles tenham disponibilidade, fôlego, para falar das coisas do Evangelho, nesta geração cansada, sufocada, sobrecarregada.
de tantas outras coisas. Ajudem, foi dito aqui, ajudem os seus pastores. Como é que eu ajudo, pastor? Sendo obediente, fazendo. Você está ajudando, pastor. Você está ajudando, pastor. Né? Agora, quando você só dá trabalho, meu filho, você só ocupa, às vezes, o pastor com coisas desnecessárias que você já era para estar ajudando, aí nós não estamos compreendendo a nossa missão como um todo. A gente precisa parar um pouco para dar esse retorno. Vamos deixar dessas coisas, do que o pastor tem que se matar para fazer acontecer as coisas, né? Tem que estar chamando, tem que estar ali, às vezes, tirando um tempo para ir para as redes sociais e ligando direto, enviando áudio direto. Irmão. Senti sua falta. E não sei o quê. Ajudem os seus pastores. É o apelo que a gente faz hoje para a igreja. A igreja precisa, irmãos, reagir, corresponder, responder à altura, atuando também como servos nessa grande missão, obedecendo os seus guias, que estão instruindo e alimentando vocês todos os dias, fazendo a vontade de Cristo. A missão do pastor é essa e a missão da igreja é preservar. Tá, meus irmãos? Essa foi a palavra que Deus colocou no nosso coração nesta noite. E eu quero concluir agora cantando um louvor com os irmãos. E a gente vai encerrar o culto cantando esse louvor. E refletindo, né? Hoje foi um culto mais voltado para a figura do pastor. A gente não pode deixar de passar essa data e de comemorar também, tá certo? E eu louvo a Deus porque você teve a disposição de estar aqui. Como eu falei no início, tem gente que não gosta desse tipo de culto, fica em casa, né? Eu acho, na minha visão, eu acho um desrespeito com a pessoa do pastor. Se a pessoa se comportar assim, né? Eu não vou porque hoje é só bajulação, como a gente fala, né? Então, que esse não seja o pensamento da igreja, mas que a igreja seja grata ao Senhor por ter os pastores, né?